Eu vou convidar aqui para esse painel de altíssimo nível a Ana Jarruge, presidente executiva do SETCESP, idealizadora do movimento Vez e Voz. A Ana é formada em Direito, com MBA em Gestão de Pessoas e também em Finanças. Atualmente cursa Logística e Supply Chain. Tem mais de 28 anos dedicado ao transporte. E a Ana vai ser a mediadora desse painel. Bem-vinda, Ana. Convido também a Eliana Costa, diretora adjunta do ITL, que é o Instituto de Transporte e Logística, tem 30 anos de experiência no transporte, é conselheira do movimento Vez e Voz, formada em administração, especializada internacionalmente em transporte e ESG. Bem-vinda, Eliana. Convido também a doutora Daniele Olivares Correia, que é coordenadora nacional do Cor de Igualdade, que é a Coordenadoria de Promoção da Igualdade de Oportunidade e Eliminação da Discriminação do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. É também gerente de projetos estratégicos nacional de acessibilidade e inclusão no trabalho de pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados do Ministério Público do Trabalho. Bem-vinda, doutora Daniele. E também o José Aires Amaral Filho, superintendente de Serviços de Transporte Rodoviários e Multimodal de Cargas da NTT. Bem-vindo. E, por fim, a Paula Montagner, subsecretária de Estatísticas e Estudo do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Bem-vinda, Paula. Ana, o microfone é seu, fica à vontade para mediar esse painel. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? Na nossa segunda vez aqui nessa feira tão importante, tão relevante para o nosso setor. É uma honra, é uma alegria muito grande a gente ver esse auditório cheio de pessoas aqui que comungam com a gente do mesmo propósito, né? Da gente conseguir aumentar o número de mulheres no nosso setor. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Tenho certeza que a gente juntos vamos conseguir mudar essa realidade. Talvez não no passo que a gente gostaria, né? As coisas acontecem de uma forma um pouco lenta, principalmente quando se fala em mudança de cultura, porque a gente está lidando com mudança de cultura das pessoas, da sociedade, mas eu tenho certeza que a gente vai alcançar aí os nossos objetivos com a ajuda de todos. E aqui o nosso objetivo nesse painel, desde quando a gente começou a fazer a curadoria desse evento, foi justamente a gente pensar em como a gente pode potencializar nossas ações. Nós somos 3 movimentos, né, que são da iniciativa privada, né, mas a gente tem limites, né, tem coisas que a gente não consegue alcançar, né, e a gente precisa do poder público junto, né, de outras instituições, como a nossa confederação, o ITL, o SESC Senat, para a gente conseguir alcançar algumas coisas que a gente não consegue. Então, é muito importante essa união entre o público e o privado, para que a gente possa realmente alcançar os nossos objetivos. Por isso que a gente trouxe aqui essas pessoas que, dentro das suas competências, né, dentro do que é possível fazer, elas vão contar um pouquinho para a gente como que elas podem estar ajudando esse tipo de movimento que nem o nosso, que tem outros segmentos também, né, com políticas públicas, né, e até onde eles conseguem atuar e dar uma visibilidade para a gente em como que está, em que pé que está as iniciativas que hoje estão sendo tomadas pelo poder público. Então, vamos começar aqui com a doutora Eliana, nossa querida doutora, diretora adjunta do ITL, o ITL, que é um Instituto de Transporte e Logística da nossa confederação, né, Eliana? Queria que você comentasse com a gente aqui, como a gente pode mudar o nosso mindset da gestão para tornar o setor mais atrativo, não somente para as mulheres, mas também para os jovens. Boa tarde a todos, a todas. Um prazer imenso, eu agradeço a Fenatran, agradeço a Ana, a todos vocês pelo convite, por estar aqui, representando o Sistema Transporte, como dito, é composto pela CNT, a Confederação Nacional do Transporte, pelo SESC Senat e pelo ITL, a qual sou diretora adjunta. Eu gostaria de me autodescrever.
Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, sou jovem há mais tempo que muitos de vocês aqui, né, que eu acho que, né, a idade aqui, vamos dispensar isso, né, por favor. E estou trajando uma roupa cinza clara com uma camisa cor-de-rosa. Estou muito feliz, e ao meu lado eu tenho pessoas incríveis, e à minha frente também pessoas maravilhosas. Então, muito obrigada mais uma vez. Respondendo a sua pergunta, Ana, eu queria perpassar por alguns pontos. Como economista que sou, eu gosto de números. Eu acho que os números ilustram muito o trabalho que a gente vem fazendo e os nossos exemplos. Nós, como instituição, temos que trazer isso, né, para o nosso setor. Então, eu gostaria de começar, né, trazendo um número aqui. Hoje, a CNT representa 2.600.000 colaboradores em todo o país. São 165 mil empresas de transporte no país que nós representamos. E nós, mulheres, somos apenas 18%. É um número irrisório, muito pequeno. Então, nós temos que trabalhar muito disso. E, atualmente, 14% trabalham no transporte de cargas, que aqui hoje a gente fala muito do transporte de cargas. Eu trouxe e 6% dessas mulheres estão habilitadas em cadeiras C, D e E no Brasil. Esses dados estão lá no nosso site da CNT, dentro que vocês podem consultar. Dentro disso, né, nós gostaríamos de trazer uns números para vocês, porque eu acho que a prática e o exemplo arrasta. E nós, do Sistema Transporte, hoje, somos 8 mil colaboradores. No Brasil inteiro, 170 unidades do SESC Senat, mais a nossa base de Brasília. Nós temos hoje 59% de mulheres. E desses 59% dos cargos de gestão são ocupadas por nós, mulheres. 56% de nós somos ocupados por mulheres. Então, nós, de uma forma orgânica e pela competência que temos dentro do sistema, nós temos esses números a apresentar a vocês. E isso não foi feito de uma noite para o dia, não, gente. A CNT tem 70 anos, o SESC Senat tem 30 anos e o ITL tem 11 anos. Mas a gente vem trabalhando fortemente, porque a gente sabe, né, hoje nós somos uma instituição, tem selo GPTW, nós fazemos parte do Pacto Global da ONU, então a gente tem essa perspectiva de trazer a inclusão, a equidade, nossos salários são todos iguais. Isso nós temos que dar o exemplo como instituição, sabe, Ana? Isso é nossa responsabilidade como instituição, que representa esse número imenso de empresas deste país. Nós transportamos de tudo nesse país. Nós somos essenciais ao país. O transporte, ele é essencial. E, dentro dessa perspectiva, eu trago aqui uns números. O ITL, com esses 11 anos, né, nós vemos trabalhando aí na qualificação dos gestores, porque que a gente entende que só esses gestores, estando capacitados, com novas ferramentas, novos conceitos, a inovação, as novas tecnologias, e mudar esse mindset mesmo dessas pessoas. Então, nós já tivemos aí um número bastante expressivo de gestores das empresas de transporte, nós já chegamos a quase 5 mil gestores qualificados em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, que eu acho que isso é extremamente importante, trazer o conhecimento igualitário, porque isso também se chama inclusão, pela educação. E nós pensamos nisso. E nós temos aí nos nossos quadros hoje, já formados por nós, 32% desse número de mulheres. Quando eu cheguei em 2019 no Instituto, eram apenas 18%. E já chegamos hoje a 32% de mulheres. E eu incentivo muito, Ana, essas meninas, nossas alunas, a não só estarem em cargos de gestão dentro das suas instituições, das suas empresas, mas também vindo participar conosco das instituições, dos nossos sindicatos, das nossas federações. Isso é extremamente importante. Você é uma diretora da CNT, né, e a gente vem trabalhando muito para isso. Isso é muito importante. Já engatando, já vou comentando aqui, porque tem a ver o que você está falando. Uhum. É que você falou que depois que você entrou, aumentou a porcentagem, né, de mulheres na liderança de todo o SESC Senat. Você acredita mesmo que quando a gente tem mulheres em alta liderança, elas têm um olhar diferenciado para isso? Com certeza. Nós temos algumas empresas no Brasil, que eu conheço essas gestoras, né, e nós trazemos aí grandes oportunidades, né, promovendo a igualdade de gênero, fomentando um ambiente, né, valorizando o crescimento profissional. E essas empresas, que essas mulheres são gestoras e CEOs, os números são absurdos da questão da inclusão, porque a inclusão ela traz uma série de outras coisas que perpassam pelas pessoas. Gera-se engajamento, melhoria de produtividade. Então, é muito importante. Eu posso citar aqui uma amiga querida, né, que eu tenho muito orgulho dela, é a CEO da Águia Branca, a Patrícia, que é a CEO da VIX,
a Janaína, CEO da Tora. São mulheres e empresas que têm números absurdos de produtividade, de resultados dentro do nosso setor. Eu teria que citar outras aqui, mas o tempo é curto, a gente sabe disso. Então, a importância das mulheres em cargos de gestão e dirigindo empresas muda o perfil das empresas. Porque, modéstia à parte, nós, mulheres, temos uma coisa que eu acho fantástica. Nós temos a sensibilidade. Nós temos visão sistêmica. Nós temos essas habilidades que foi nos dada desde as mulheres das cavernas. A gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e cuidar de tudo ao mesmo tempo. Então, nós temos, e nós não podemos perder isso. E as empresas que não enxergam isso estão perdendo essa grande oportunidade. E eu queria trazer também uma coisa aqui que é muito legal, que a gente vem fazendo, esse apoio a esses movimentos, que é extremamente importante. O SESC Senat está de portas abertas para todos esses movimentos, junto com empresas, junto com instituições. Então, a gente vem trabalhando dentro desses movimentos todos que vocês estão vendo aí e outros tantos. E eu queria trazer um outro movimento que é muito bacana, Ana, dentro desses números que nós trouxemos inicialmente, que é o Mais Motoristas, que é um programa que procura promover, né, a troca da CNH para as categorias D e E, e nós, do SESC Senat. Tá? Então, para as empresas que têm mulheres dentro das suas empresas que querem trocar de categoria, elas participam desse programa e nós já estamos aí com 15% de mulheres sendo capacitadas. Essa qualificação é toda gratuita, doutora Daniele. Tudo gratuito dentro do SESC Senat. Todos os nossos atendimentos no sistema, essas bolsas que vocês estão ouvindo, que eu dizia aqui, do nosso portfólio do ITL, essas bolsas são gratuitas. Porque nós entendemos que o que é recolhido compulsoriamente tem que ser devolvido ao setor de forma efetiva e com muita qualidade. E isso eu posso garantir para vocês que a gente faz. E esse programa, isso aqui vocês têm que fazer. As empresas são obrigadas a cumprir essas cotas. Mas preste atenção nesse ponto que eu vou tratar para vocês. Nós temos dentro do SESC Senat, neste momento, 19.000 jovens aprendizes. Vocês estão imaginando 19.000 pessoas querendo trabalhar, aprender e estar dentro das nossas empresas, sendo aculturados por nós, e 46% desses jovens são mulheres. Nós não podemos perder essa força de trabalho de forma alguma, porque nós podemos qualificar essas meninas e esses meninos para o nosso futuro das nossas empresas. Essas meninas, elas podem ser administrativas, elas podem ser supervisoras, coordenadoras, elas podem ser operacionais, elas podem ser mecânicas, elas podem ser gerentes de logística. Essas meninas têm futuro e nós precisamos de gente engajada dentro das nossas empresas. Isso não é cumprir cota, isso é empregabilidade, é responsabilidade social de qualquer um de nós como cidadão brasileiro. Nós precisamos de fazer isso. Isso é de extrema importância. Então, eu trago esses números, porque isso não é... a doutora sabe disso, as empresas têm que cumprir as suas cotas de jovem aprendiz. Mas, gente, nós temos que mudar essa cultura. Isso aqui é importante, isso é mão de obra para a gente. Então, eu trago isso para vocês, porque acho que a gente precisa de ter esse caminho rumo à inclusão. E aí, dentro disso, Ana, eu queria só complementar, dizendo, a gente fez lá dentro do sistema, a gente percorre esse framework, que é de extrema importância. Por quê? Para se mudar a cultura de inclusão dentro de uma empresa, ela tem que partir da alta gestão. A alta gestão tem que estar engajada, o RH das empresas tem que estar engajado. Então, eu trouxe esse framework para vocês entenderem que esse comprometimento, essa avaliação da nossa cultura organizacional para criarmos valores, para incluir essas pessoas, não só mulheres, mas negros. Nós somos um país de população negra e parda. Nós não podemos virar as costas para um brasileiro. Somos nós, todos nós. Como a gente virar as costas para isso? Então, nós temos que mudar esse mindset nosso. Nós precisamos de definir objetivos claros. Isso tem que estar dentro do nosso planejamento estratégico das nossas empresas. Nós temos que treinar e capacitar. E aqui eu entrego na mão de vocês o SESC Senat. Tem mais de 600 cursos disponíveis para qualificar os nossos colaboradores. Tem o ITL com cursos. Nós temos hoje uma grade de pós-graduações, de certificações internacionais, de cursos executivos, que atenda a todos os níveis dentro das empresas. E aqui eu não vou querer falar sobre tudo, mas eu queria só destacar a questão dos benefícios da diversidade. Porque aqui é o ponto focal. Esses passos ajudam a construir uma base sólida para a inclusão e mostrar que a diversidade é mais que uma meta.
É uma fonte de vantagem competitiva e transformação positiva para as empresas. O mercado nos exige essa posição, gente. Isso não é brincadeira, nós somos empresários. E aqui eu não citei, eu estou no transporte há 40 anos, tenho 44 anos de trabalho. E há 9 anos eu estou dentro do sistema. E eu entendo que, para se fazer inclusão, é responsabilidade social de cada um de nós. E nós, como sistemas, fazemos inclusão na veia. Fazemos e acreditamos nisso. E empresas que têm a inclusão, a equidade, o respeito às diferenças, essas empresas têm um diferencial competitivo no mercado. Os resultados vêm de uma forma absurda, porque os nossos stakeholders cobram de nós essas posições, cobram da gente a nossa posição dentro do mercado, não só a questão ambiental, social e de governança, mas a nossa postura. Isso valoriza as nossas marcas, melhora os nossos negócios e uma coisa muito importante que o empresário preza muito, Ana, resultados financeiros. E os resultados vêm, porque uma equipe com equidade, com inclusão, é uma equipe que produz mais engajada, é uma equipe que ela quer produzir, ela quer fazer o melhor. E as empresas crescem. E é isso que a gente quer. E é isso que nós, como sistema, defendemos. Obrigada, Ana. Muito bom. Lembrando aqui, gente, que segundo o nosso IPTC, no índice de equidade, a gente tem os 2 gaps, né? Na função de motorista e de alta liderança, onde a gente só tem 3%, igual a Camila falou, né, doutora Eliana? E o ITL é justamente o braço da CNT que ajuda a preparar a alta liderança feminina, né? E a gente tem inúmeras alunas, eu já estou fazendo o 2º pós-graduação junto ao ITL e sou testemunha, né? A sala é cheia de mulheres, então isso é incrível. A gente está preparando essas pessoas para cada vez mais ocupar posições de alta liderança, que o nosso número realmente ainda é baixo. Então, o ITL ajuda também nisso, né, para a gente aumentar esse índice. Exatamente. Porque o que eu acredito nesses meus anos de experiência? Eu sou do tempo que tinha uma piadinha ridícula, mas eu gosto de lembrar dela sempre. Mulher é boa para pilotar fogão. Eu comecei a trabalhar em 1980. Mas a gente pode pilotar fogão. Eu amo cozinhar. Mas eu posso pilotar um bitrem, eu posso pilotar uma aeronave, eu posso pilotar um navio, eu posso ser maquinista de uma locomotiva, eu posso ser o que eu quiser ser. Então, dentro de sala de aula, Ana, nossa aluna, sabe disso, a gente quer mudar esse mindset dessas mulheres, desses homens em sala de aula, para mostrar para eles a importância disso. E a gente tem trabalhado muito disso. E vários projetos aplicativos, né, que a gente tem a questão da inclusão, né? A gente fez uma última agora na turma de São Paulo, chama-se Elas Podem. É um projeto maravilhoso de inclusão de mulheres motoristas no sistema, né, de transporte de cargas e de passageiros, feito por homens, tá, gente? O projeto foi feito por homens, não foi feito pelas meninas, não, foram feito pelos homens. E é isso que a gente quer, porque nós temos lá na nossa base de dados quase 500 trabalhos aplicativos dessas turmas todas, esse tesouro de conhecimento, e trazendo essa pauta ESG, essa pauta da importância da inclusão, né, de resultados para o setor de transporte. Então, assim, nós realmente pensamos que, se a gente mudar a cabeça de quem gere essas empresas, nós vamos mudar o setor como um todo. E esse é o legado que a gente quer deixar para o setor, né, para as empresas de transporte e para a perenidade desses negócios também, né? Com certeza. Obrigada, Eliana. Quem quiser saber mais informações dos cursos de pós-graduação do ITL, só acompanhar nas redes sociais, né, no Instagram, vocês vão ver sempre que tem as turmas. Então, lembrando que todo mundo que trabalha numa empresa de transporte, aqui a gente está falando de todos os modais também, né, embora aqui a gente está circunscrito ao transporte de cargas, mas são para todos os modais. É só vocês se inscreverem, que para vocês é gratuito, né, justamente pela contribuição compulsória que as empresas já fazem. Tá? Deixa eu só complementar, Ana. Gente, vocês estão convidados. Nós estamos lançando em dezembro os novos cursos do ITL. E aí a gente está trazendo mais 4 cursos novos para o nosso portfólio. Então, convido a todos vocês a participarem. A gente vem falando aí da Agenda SG, um curso na área de SG, na área de inovação, uma certificação internacional na área de inovação. Traremos também sucessão familiar, que é extremamente importante, uma parceria com a Fundação Dom Cabral. Já posso dar esse spoiler. Que bom. Né? E também trazer um curso sobre gestão de ativos, que é de extrema importância para o nosso setor. Então, convido a todos, fora o nosso portfólio como todo, aí, finanças, gestão de marketing, negócios, gestão de negócios e outros tantos que a gente tem lá. Viu? Vocês estão todos convidados. Obrigada. Excelente. Ana, Eliana,
Desculpa interromper, que a gente recebeu uma pergunta aqui, você já por favor. comentou um pouquinho. Se existe alguma iniciativa para financiamento das trocas de CNH para mulheres. Você já comentou, queria só que você repetisse para a gente conseguir Tá, fechar nós essa temos o pergunta. projeto, né? Aquele projeto que eu falei para vocês. É um projeto de essas mulheres se inscrevem no nosso site, está lá dentro do sestsenat.org.br. É um programa do Seste Senat. As mulheres podem se inscrever lá dentro do site, participar dessa seleção e é gratuito toda essa capacitação, tá? Todas as nossas 170 unidades no país são credenciadas aos DETRANS. Então, nós temos as habilitações todas para capacitar essas mulheres para elas prestar os exames para a troca de categoria. Nós temos veículos dentro das nossas unidades, nós temos ônibus, nós temos caminhão, nós temos um simulador de direção de altíssima qualidade, um dos melhores do mundo, tá? Eles tanto para ônibus quanto para caminhões. E nós temos os treinamentos para cargas perigosas, trabalho em altura. Nós temos para empilhadeiras, nós temos simuladores de empilhadeira para as mulheres que quiserem fazer os cursos de MANC. Então, outros tantos cursos que nós temos lá dentro. E todos esses cursos, tá, gente? De pessoal do transporte, vai lá, se inscreve, é tudo gratuito. Afora isso, não sei se todos vocês sabem, nós temos atendimentos na área de saúde dos nossos trabalhadores. Psicologia, nutrição, odontologia e fisioterapia. Então, pensem isso. Nós complementamos a Rede SUS, não concorremos com a Rede SUS. Nós complementamos a Rede SUS com trabalhos de excelência de qualidade. Vocês podem ir lá. Nós somos a maior clínica odontológica do Brasil. Temos mais de 1.000 odontólogos nas nossas clínicas. Vocês imaginem isso, com equipamentos de última geração, de todas as especialidades da odontologia. Então, só o odonto a gente não faz online, tá, gente? Mas o resto também você pode fazer. Tá? Então, eu estou deixando aqui à disposição de vocês, complementei a sua pergunta, mas que eu acho que é importante as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Por isso que eu disse que a gente faz inclusão social na veia. É isso aí. Obrigada, Eliana. Vamos falar com a Paula agora. Paula, que é subsecretária do Ministério do Trabalho e Emprego, que, como vocês sabem, a gente tem uma legislação nova, né, Paula? Embora, desde a nossa Constituição, já fala sobre igualdade salarial entre homens e mulheres, mas a gente percebeu a necessidade de afinar um pouquinho essa obrigatoriedade, né, Paula, para ter alguma legislação específica, e hoje a gente tem dados para conseguir levantar isso. Então, conta um pouquinho para a gente como que está isso dentro do Ministério do Trabalho. Muito obrigada, Ana. Queria, antes de mais nada, cumprimentar a todos. Como eu disse para as organizadoras, só o fato de existir essa atividade, eu já acho que está valendo a pena, porque é muito importante e é isso que transforma a cultura. É a gente poder sentar junto e conversar. Vou seguir o exemplo da Eliana e vou me descrever para quem estiver assistindo ou escutando a gente. Eu sou uma mulher branca, de meia-idade para mais velha, de meia-idade, mas meia-idade. Jovem há mais tempo também serve. Vocês vão ver, eu tenho 40 anos de experiência com estatísticas do trabalho, então a gente não tem esse arcabouço fazendo de conta que não passou. Eu estou vestindo uma calça jeans, uma camiseta e um casaco vinho, e uma bota de chuva, porque em dias de chuva é melhor a gente estar protegido. Acho que é super importante esse papel de inclusão que a gente faz com quem está nos escutando e que talvez não possa nos ver. O Ministério do Trabalho é responsável por uma série de bases de dados, com muitas informações, principalmente por mercado formal. Mercado formal, a gente pensa só em seletista, mas não é só seletista, é todo mundo que tem algum grau de formalização. Temporários, pessoas que trabalham como MEI, pessoas que trabalham como cooperados, pessoas que trabalham com diferentes formas de ação. Mas a gente é mais conhecido pelos dados mensais que a gente divulga do CAGED. Eu vim aqui para falar de uma coisa que incomodava... Bom, deveria eu falar também que trago o abraço do ministro do Trabalho e da ministra Cida, do Ministério das Mulheres. Este é um trabalho feito em conjunto, não é um trabalho de um único ministério.
é um trabalho de governo, que envolveu muitos outros órgãos nessa discussão, inclusive o setor privado e o setor público, que discutiu com a gente muitas das coisas que eu vou falar aqui. Mas eu queria mostrar duas informações que eu acho super importantes e que estão conosco. Aqui eu estou trazendo os dados de 19 até 24, mas a gente começou a ter informações por gênero e depois por raça, tem 30 anos, gente. Antes disso, a gente não tinha. A maioria das informações não permitiam uma desagregação por sexo ou por raça-cor. A gente só tinha informação geral. A gente passou a ter essas informações e nós estamos em novembro, daqui a 15 dias, mais ou menos, é o Dia da Consciência Negra. Então, eu acho que é importante a gente olhar não só a informação de homens e mulheres, mas a gente olhar a situação de homens e mulheres por um crivo de cor. Então, vocês vão ver que os meus 2 gráficos aqui vão mostrar o seguinte. Eu vou pedir para vocês prestarem atenção naquela linha vermelha, que é a mais alta, que são as mulheres negras. Negras é a soma de pretas e pardas. E aquela linha azul clarinha que está embaixo, que são os homens não negros. Por que eu não digo homens brancos? Porque no nosso país nós temos população amarela, que também se soma e tem importância. Acho que São Paulo é um lugar onde isso é muito visível. E, sendo paulista, não posso fugir muito disso. Então, quando a gente olha o desemprego, as mulheres negras têm todo o período, gente. Tudo que vocês olharem, as mulheres negras estão sempre no núcleo mais alto. E os homens não negros é o menor valor. Sempre a taxa de desemprego das mulheres negras é o dobro da taxa de desemprego dos homens não negros. Quando a gente olha salário, e aqui eu fiz uma conta super sofisticada, salário hora, que é para ninguém dizer que a gente está aqui trocando informação, aí acontece exatamente o contrário. Os homens não negros ganham exatamente quase o dobro das mulheres negras. Essa constatação está nos estudos de gênero, é publicado pelo IBGE, pela Fundação SEAD, pela Fundação João Cabral, por todo mundo que estuda essas informações há 20 anos. Desde 2000, a gente fala desde 2012 com a PNAD contínua, mas a gente já publicava com os dados da PNAD. E todo mundo diz, não é meu problema, é o problema do vizinho. Tá certo? Não é o problema das empresas, é o setor informal que é assim. Então, o governo resolveu olhar. Por que é assim? A Lei 14.611 foi feita para dizer para as empresas de grande porte, 100 empregados e mais, que elas deviam comparar salários de homens e mulheres. Por quê? Porque a gente imaginava que homens e mulheres em situação em empresas de maior porte estivessem em melhor condição e, de fato, a gente tem algumas situações que são melhores mesmo. Mas, na maioria das vezes, não é. Por incrível que pareça, os resultados, esse relatório tenta olhar salário contratual mediano da contratação, para ver se a contratação está no mesmo valor. Olha o salário médio, para ver se tudo que elas recebem é igual. Olha essa situação por diferentes grupos ocupacionais, porque a gente não precisa só olhar se essa situação é para gerentes e CEOs. A gente tem que olhar para todo mundo, se isto é coerente ou não. Tem fatores que ajudam a explicar? Claro que tem. A Ana estava falando da nossa Constituição, mas para os seletistas, Ana, desde 1943, os movimentos sindicais e a presença de mulheres que nos antecederam colocaram lá que o salário de homens e mulheres tinham que ser iguais. Tá certo? Então, não é assim, a Constituição depois trouxe isso para todo mundo, mas a CLT já estava lá. Mas, para isso acontecer, a gente tem que ter uma distribuição mais ou menos equitativa entre homens e mulheres. Idealmente, a gente deveria ter uma representação mais ou menos igual, considerando também a questão raça-cor, ou raça-etnia, se a gente quiser. E a gente sabe que tem critérios remuneratórios que diferenciam. Está lá desde 1943.
Plano de cargos e salários pode diferenciar, produtividade pode diferenciar, se a gente tiver mais tempo de experiência, mais tempo de casa, pode diferenciar. Se houver características, o seu posto de trabalho que se diferencia do de outro pode ter diferenças. Não é proibido, não é obrigatório ser igual. É que a igualdade supõe equilíbrio. Notem que eu falo igualdade, não falo equiparação, por favor. A gente quer igualdade porque a gente supõe aquilo que está sendo dito aqui. Homens e mulheres têm que estar em todos os lugares. E, quando eles estão em todos os lugares, quando a gente tira uma média, não falha. Eu sou economista também. Economista tem essas manias de mostrar dado, mas a gente aprende que a matemática é a nosso favor. Quando há um equilíbrio entre homens e mulheres, a quantidade de gênero nos diferentes postos, essa igualdade se revela naquilo que é o mais difícil de olhar: salários. Então, a gente fez um relatório assim para cada estabelecimento com mais de 100 empregados no Brasil. Podia fazer com mais indicadores? Nem tenho dúvida, gente, podia. Mas a gente queria escolher um jeito de começar que, sendo minimalista, ajudasse a gente a representar os problemas que a gente tem que resolver e que fosse igual para todas as empresas. Lembrar também que a legislação, a CLT, diz que eu não posso comparar pessoas que atuam em espaços físicos diferentes. Então, eu não posso comparar a sede com quem está em qualquer outra filial. Então, por isso, estabelecimentos. Não é má vontade da gente, não. É cumprir a lei, que faz parte também do nosso trabalho. Queria olhar um pouco para vocês. Eu selecionei 3 áreas: transportes, né, terrestre, aquaviário, aéreo, alguma coisa, e 2 áreas de logística, onde está o grosso das atividades de logística: armazenamento, atividade, auxiliares de transporte, correio e outras atividades de entrega. Ali eu tenho a quantidade de vínculos, tenho, na última coluna, a proporção de mulheres que estão nessas atividades, e a gente tem a remuneração média, a remuneração contratual e as diferenças entre homens e mulheres. Mundo ideal, 100. Todo mundo está em torno do 100. Vocês estão vendo ali alguma coisa em torno do 100? Estão. Nas atividades de correio, onde eu tenho cargo público, onde eu tenho um concurso, eu tenho uma coisa bem mais próxima. A entrada todo mundo ganha igual, e aí eu tenho uma pequena variação, porque mesmo nos Correios tem poucas mulheres que estão CEOs no Correio, né? Não preciso nem dizer. O lado, conforme a gente vai olhando, isto vai se revelando, às vezes, coisas estranhas, né? Mas eu acho que é importante a gente chamar a atenção que as diferenças estão lá. As diferenças que a gente encontra não são diferentes daquelas que a gente está comentando até agora, gente. Esses dados são a RAIS de 22, são os dados... Desculpe, a RAIS de 23 são os dados de 23. São os dados que as empresas enviam para o Ministério do Trabalho através do E-Social, e é o dado sobre o qual as empresas pagam tributos, sejam do Ministério da Fazenda, da Receita, sejam os previdenciários. Então, a gente supõe que é o melhor dado possível. E a gente está vendo lá aquela diferença que vocês estão lendo aqui. Então, o que é importante? A gente descobriu que, não na área de transporte ainda, mas em outros setores, 15% das empresas a diferença era de menos de 5%. O que a gente quer saber agora? O que essas empresas fizeram para ser tão baixo? Porque, como vocês, nós acreditamos que a experiência e a prática é que ajuda a gente a conhecer. Então, a gente quer espalhar essa notícia e o que eles estão fazendo para diminuir a diferença. Como que eles conseguem diminuir? E 9 em 10 vezes é porque tem mulheres na direção. Por que é importante? Por tudo aquilo que a Eliana já comentou e a mesa anterior também já comentava. Onde tem mulheres, tem mais diversidade.
eu queria acrescentar, não é só onde tem mulheres, é onde tem mulheres, onde tem negros, onde tem população LGBT, QIA+, onde tem população indígena. Quanto mais diverso, melhor. E vou dizer para vocês, tem estudos internacionais para falar isso, não tem só estudos brasileiros. A Associação dos Empregadores Internacionais fez um estudo para empresas internacionais, as que se saíram melhor em termos de retorno de produtividade são as que têm maior diversidade. Por quê? Porque elas alcançam mais gente, elas falam com mais gente. E falar não é uma figura de linguagem, gente. Quando a gente diz motorista, a gente pensa em mulher? Não, a gente pensa em homem. Então, tem que ir lá o anúncio de emprego usar a linguagem que diz: estamos procurando pessoas de ambos os sexos, homens e mulheres, para serem motoristas na nossa empresa. Estamos procurando para ser gerente, homens e mulheres. Estamos procurando gente para investir na nossa empresa. Outra coisa, a gente fala investidor, pensa lá em homem. A gente tem que pensar homens e mulheres, todos os tipos de situação. São mudanças lentas, não são tão rápidas quanto a gente gostaria, mas elas são possíveis. E acho que o que vocês estão fazendo aqui é o que ajuda. A legislação da 14.611 diz o seguinte: se a gente constata essas diferenças, a nossa área de auditoria fiscal entra em contato com as empresas para saber por quê. Não tem jeito de mudar? Será que não estamos descumprindo alguma coisa que devia ser cumprido? Às vezes, em termos de equiparação, não sei se vocês já leram a CLT 465. Ela diz lá, equiparação tem que ter 4 anos de casa, 2 anos da mesma função. Acho que deve ter 5% da população que consegue fazer isso, no setor público. No setor privado é muito mais raro. Existe, não vamos dizer que não. Existe, mas é raro. Então, o que a gente está querendo não é a equiparação. O que a gente quer é uma transformação cultural que incorpore mais mulheres em todos os tipos de postos de trabalho, que incorpore não só mulheres brancas, mas mulheres negras, mulheres asiáticas, mulheres indígenas, que tragam essa diversidade para a discussão e que tenham salários iguais, gente. Não é uma prerrogativa só do Brasil. Isso é uma discussão mundial, mas ela precisa ser feita aqui também e precisa ser feita pelas nossas empresas. Acho que era um pouco essa a mensagem, Muito dizendo bom, que a gente está aqui querendo ajudar essa discussão. E, quando eu mostrei o relatório, é porque ele deveria estar publicado no site da empresa ou em outras áreas. Então, dê uma procurada para ver a situação do site de vocês, o que está acontecendo com a informação que devia estar lá, chamando a atenção para a diversidade. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Muito bom, Paula. Paula, foi muito interessante Ana, ela fazer esse recorte, viu, Paula? Obrigado, que a gente pediu para ela trazer do transporte, para a gente ver, foi muito bom. Tem uma pergunta aqui da plateia para você, que hoje, né, você falou que temos em algum momento a gente falou dos 3% de mulheres no volante. Se tem um estudo, né, para o crescimento desse percentual até 2030, se você sabe. Então, gente, vai depender muito de como a gente incorporar novas tecnologias. A possibilidade existe, mas a possibilidade vai existir se a gente enxergar nos cursos de capacitação gente se formando. Conforme a gente vai vendo que tem mais gente habilitada, a gente tem uma possibilidade de fazer projeções melhores. A gente deve ter um circuito agora, final do ano, começo do ano, para fazer projeções, mas a projeção não é só o que a gente fez no passado, gente. Se a gente só olhar a série temporal, para usar uma expressão técnica, que é botar lá todos os dados ano a ano, ou a cada período, e ficar olhando o que aconteceu no passado, eu só enxergo o passado, gente.
Eu quero enxergar o futuro. Para enxergar o futuro, eu vou chamar aqui nossa amiga Eliana e ela vai contar para nós assim: tem um monte de gente se formando nas minhas turmas. Tem metade das meninas que estão lá fazendo curso, que estão no serviço. Aí eu vou lá e digo assim: o cenário que antes não tinha mulheres capacitadas, agora tem. Então, eu ponho um pontinho a mais e, quem sabe, eu consigo fazer uma projeção melhor, não só para 2030, porque 2030 está aqui, né? Mas eu acho que temos muita chance de ter. Eu ainda não tenho esse número, mas, quem sabe, no quarto fórum, a gente não traz essa projeção. Espero que sim. Ana, à vontade. Obrigada, Paula. Obrigada, Geisa. Vamos falar agora com a doutora Daniele, que é a procuradora do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. E a gente esteve junto, né, Daniele, lá no CETCESP, onde a gente se conheceu. Comentamos dos nossos movimentos um pouquinho. A gente recebeu bastante elogio, né, porque ela estava comentando aqui agora que está gostando muito, porque ela não imaginava que tinha toda essa proporção e todas as ações que foram demonstradas aqui no começo. Né? E para a gente conversar com você um pouquinho sobre o que a gente falou, que a gente tem até o e-book de assédio, né? Qual é o risco psicossocial para as mulheres que sofrem assédio no ambiente do trabalho? Então, conta para a gente um pouquinho, que o Ministério Público atua muito, ele é guardião, né, dessa questão do ambiente de trabalho saudável, né? Isso. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes, aqui presencialmente e virtualmente, né? Acho que está sendo transmitido, né? Obrigada pelo convite, Ana, Camila. Me senti muito honrada de estar aqui. Eu acho que é importante a presença também do Ministério Público do Trabalho para trazer a visão ministerial também na fiscalização, né, dessa questão da gestão de enfrentamento à violência dentro das empresas. Acho que é importante todos conhecerem, né, como é que funciona. E a gente faz um trabalho de interlocução social também, que eu acho que é importante, né, de sensibilização da sociedade quanto a essa temática. Eu vou fazer a minha autodescrição aqui, seguindo a minha amiga aqui, que fez muito bem. Obrigada. Eu trabalho com inclusão de pessoa com deficiência também, e eu fiquei muito feliz, né, de você ter essa iniciativa. Eu acho que é super importante, a gente precisa começar a incorporar essa prática em todos os eventos, né, que a gente faz. Então, eu sou uma mulher branca, de meia idade. Não, é um pouco mais também, mas tudo bem. São de cabelos compridos, ondulados, abaixo dos ombros, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos, estou vestindo uma calça caque, uma blusa preta com flores aqui. E, bom, e acho que é isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do risco psicossocial, né? Primeiro, a gente tem que trazer o que é risco, né? Na realidade, são fatores que estão envolvidos com a questão da gestão da empresa, de enfrentamento, da gestão da política de saúde e segurança no trabalho, né? Então, quando você trata desses fatores, né, que quando essa gestão ela não está bem adequada, esses fatores vão causar adoecimento naquele meio ambiente de trabalho, aí nós estamos tratando da questão do risco. Né? E quando a gente trata do risco psicossocial das mulheres na relação de trabalho, a gente tem que verificar que fatores que podem influenciar naquele meio ambiente de trabalho que possam vir a trazer um adoecimento, uma lesão psicológica, física, né? Patrimonial, muitas vezes, naquela relação de trabalho. E a gente tem que abrir um pouco o leque para pensar que esses riscos, na verdade, eles estão, lógico, internamente dentro daquele ambiente empresarial, mas fora também, porque a mulher está dentro de um contexto cultural. E a gente tem que verificar esse contexto cultural para entender quais são os fatores de violência e de assédio que vão ocasionar naquele ambiente de trabalho. Então, quando a gente verifica a sociedade que a gente vive, nós estamos dentro de uma cultura ainda patriarcal, ainda machista. Lógico que nós avançamos muito, mas a mulher ainda tem aquele estereótipo, né, que é calcado nessa cultura patriarcal, que ela tem que ser voltada para o ambiente privado, para o ambiente interno da casa, ou seja, para aquelas funções de cuidado, não é?
E, para o homem, ao contrário, né? O homem, o que a sociedade cobra do homem? Cobra que ele seja provedor, né? Então, ele é voltado para quê? Para aquela atividade externa, para ser o chefe de família, que antigamente chamava pater-família, né? Que ele deve prover aquela família. E o que isso implica na relação de trabalho? São determinados papéis que são impostos para a mulher, que a gente chama de sexismo, de comportamentos que a mulher tem que ter, de atitudes que ela tem que ter na vida social, e quando ela não se enquadra dentro daquele estereótipo que é imposto culturalmente, ela acaba sofrendo uma série de violências. E essas violências, elas começam desde microviolências na relação de trabalho, passando pelo assédio moral, até chegar no assédio sexual, que seria uma violência mais grave dentro daquele ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala dessas microviolências, por exemplo, quando a mulher ela assume espaços socialmente, historicamente, que os homens ocupavam, ela acaba sendo questionada, muitas vezes, naquele ambiente de trabalho. A gente chama de microlesões, né, microviolências. Então, a gente chama... Tem um nome em inglês, que é interrupting, por exemplo. A mulher está ali expondo uma ideia, ela é o tempo todo interrompida, né? Ela não é respeitada, ela não consegue concluir uma ideia naquele local de trabalho. E isso cotidianamente, né? A gente tem o mansplaining, né? O que é o mansplaining? O mansplaining é aquela situação do explicar o óbvio para a mulher, né? Então, está sendo falado alguma coisa numa reunião e aquilo se repete 1000 vezes para explicar para a mulher que é óbvio, que não precisa ser explicado. Exato, partindo do princípio que ela não sabe, né? Então, assim, é complicado. E uma situação, por exemplo, do gaslight, que daí chega a questão do abuso psicológico, que a gente chama, que hoje está comum esse termo, mas já é antiga essa situação, que é a realidade distorcida, né? Fazer a mulher entender que ela não entendeu bem aquele assunto que ocorreu, que ela não entendeu bem aquele fato que estava ali. Isso são microlesões que vão acontecendo todos os dias e que vão minando aquele ambiente de trabalho. E que, muitas vezes, afastam a mulher, por exemplo, de uma ascensão na carreira, né? Que ela acaba perdendo oportunidade dentro daquele trabalho. Isso para dizer... Isso, de violências assim que são cotidianas. Mas a gente tem as questões que vão avançando para um assédio moral mais grave e para um assédio sexual. Porque, infelizmente, ainda a mulher é objetificada, né? Ela é vista dentro de um contexto sexualizado. Então, quando ela não está vestida dentro daquele padrão comportamental que se espera dela, e ela sofre uma violência sexual, que é o assédio sexual, e que pode ser por palavras, pode ser por gestos, pode ser por toque, pode ser por mensagens, quer dizer, tem N formas aí de acontecer esse assédio sexual. Muitas vezes, a justificativa que se dá é de que ela, entre aspas, permitiu, ou por conta do comportamento dela, porque é muito sorridente, porque é muito simpática, porque conversa, ou porque ela está com uma saia curta, ou ela está com decote. Ou seja, ela não está com aquele comportamento que se espera dela. Então, essas situações vão levando a essas violências diárias. E aí, o que precisa acontecer? Quando a gente trata do risco psicossocial, a empresa precisa levar em conta toda essa questão cultural em que a mulher está envolvida, né? E trazer uma política de gestão e enfrentamento à violência. Hoje nós temos a Lei 14.457, de 2022, que está lá no artigo 23 dela, fala que as empresas que constituem CIPA são obrigadas a... Mas aí eu quero fazer um parênteses aqui, que não são só as empresas que têm a CIPA que precisam fazer, são todas as empresas. O Ministério Público do Trabalho atua nisso desde a sua existência, né? Então, nesse enfrentamento à violência, né? Nesse cuidado que precisa haver dentro do meio ambiente de trabalho para que ele seja rígido sobre o aspecto psicossocial também, né? De respeito na relação interpessoal entre homens e mulheres. E aí, o que as empresas precisam fazer? Primeiro, ter uma gestão, de fato, que enfrente a violência e o assédio. Então, os CEOs precisam trabalhar essa questão. Não adianta só ser trabalhado isso
ou no chão de fábrica, como a gente diz, ou somente no RH. Tem que partir de cima, tem que partir de uma gestão, né, de enfrentamento e de combate à violência. A par disso, nós temos que ter um código de conduta dentro da empresa, e que isso está na lei, mas a gente sempre cobrou isso dos empregadores, que discipline exatamente quais são as condutas não toleradas dentro daquele ambiente de trabalho, né? E quais são as sanções para esse trabalhador, para esse assediador que incorre naquelas práticas, né? E esse código de conduta precisa estar amplamente divulgado entre os trabalhadores. Precisa ter capacitações, e essas capacitações precisam ser periódicas. Então, não adianta fazer uma capacitação um ano e depois não fazer mais. E precisa ter eventos como esse. Eventos de conscientização, campanhas de enfrentamento à violência e assédio, porque é só assim que se combate essa cultura que existe no país, né, e que a gente precisa realmente enfrentar. E as denúncias, doutora? Tem tido muita denúncia de assédio? Sim, eu não trouxe os números aqui, mas a gente tem uma demanda muito grande. Infelizmente, quando o trabalhador ele não se sente, a trabalhadora, à vontade de fazer a denúncia dentro da empresa, ela vai fazer uma denúncia fora. Ela vai fazer a denúncia no Ministério Público do Trabalho, né, ou no Ministério do Trabalho, né? Então, por quê? Porque a empresa também precisa ter um canal de denúncia, né, adequado, onde a pessoa possa fazer, inclusive, de forma anônima. Exato. E tem que ter também uma equipe de acolhimento, porque quando a gente trata do assédio sexual, então, o profissional que vai atender essa vítima de violência, ele tem que estar preparado, até para não revitimizar a vítima, para ela não sofrer tudo de novo, tendo que recontar aquela situação diversas vezes para diversas pessoas e passar pelo julgamento social que existe e passar por aquela situação de estresse novamente. Então, precisa ter todo esse acolhimento. Quando a trabalhadora não se sente à vontade, ela vai fazer a denúncia para o Ministério Público do Trabalho. E aí, sim, a gente atua no sentido de instaurar os inquéritos civis, porque a gente entende que basta uma trabalhadora ou um trabalhador, né, ser vítima de qualquer tipo de assédio, isso é uma lesão coletiva. Por quê? Porque isso atinge o meio ambiente de trabalho. E é por isso que a gente tem atribuição para investigar e para atuação nesse sentido. Então, o que a gente vai cobrar das empresas, né? Que tenha essa política de enfrentamento dentro das empresas. Que tenha, por exemplo, um código de ética, um código de conduta que discipline isso, né? E, quando a gente comprova aquela situação e verifica que as empresas não estão cumprindo, a gente propõe um termo de ajuste de conduta, né? Não havendo essa solução extrajudicial daquele inquérito, aí sim o ajuizamento de ações civis públicas. Legal. Muito bom. Obrigada, doutora, por colaborar com a gente aqui. É importante ter essa visão do Ministério Público e tirar aqui um pouco aquela visão que o Ministério Público é inimigo e só quer causar situações ruins para as empresas, né? A gente, eu acho que tem que saber trabalhar em conjunto, né, para criar um ambiente de trabalho adequado, né? Obrigada. Vamos falar um pouquinho agora com o Amaral, da NTT, grande amigo nosso, está sempre junto com a gente, né, Amaral? Falando, quando a gente fala de motoristas mulheres, né, alguém comentou aqui no começo, acho que foi a Ebro, né, da Mercedes, sobre a questão de infraestrutura, né? E quando a gente fala de infraestrutura para motorista nas estradas, a gente pensa nos locais onde eles vão fazer os descansos, que são obrigatórios hoje pela lei dos motoristas, né? E nem sempre isso é adequado. Então, como tem sido a atuação da NTT para que justamente esses PPDs, como são chamados, né, pontos de parada e descanso, sejam adequados? Se já tem hoje uma legislação, se eles já estão incluídos nas concessões, se tem melhorado, se tem alguma previsão para que essa situação seja melhorada ao longo do tempo. Boa tarde a todos. Obrigado, Ana. Prazer estar com vocês aqui. Me sinto lisonjeado de ser o único homem. E fazer uma autodescrição. Eu sou Amaral, tenho 38 anos. Estou vestido de terno, uma camisa lilás, uma gravata azul com lilás também. Bom, Ana, primeiro, é muito importante colocar essa questão de infraestrutura, porque eu acredito que era um problema de todos. Assim. A gente olha para a questão do país, a gente tem uma malha rodoviária em torno de 1,7 milhão de quilômetros. E desses, somente 12,4% são pavimentados. A gente olhando por um olhar ali das rodovias federais, a gente tem um pouco mais de 65 mil quilômetros de rodovias.
E quando a gente tem esse olhar, a gente para e pensa em duas coisas. Temos um problema estrutural. E, somada a todas as questões que hoje o setor já está vivendo, não preciso nem dizer, da falta de motoristas que a gente tem visto, e isso meio que acaba se refletindo também na questão de ponte parada de descanso. A Lei 13.103, de 2015, ela foi muito incentivada por um colega, o Dr. Paulo Douglas, do Ministério Público do Trabalho, e a gente vê um pouco dessa situação. 2015, hoje nós estamos quase 10 anos dessa lei, e nós temos apenas cadastrados, a gente pode olhar, é pública essa informação, no site, consegue acessar pelo site da NTT ou pelo site do Ministério dos Transportes, apenas 166 pontes paradas credenciados. E desses 166, em rodovias federais, tá? Desses 166, a gente tem 155 que são postos. Então, nada mais é do que já era uma infraestrutura lá que se credenciou. Claro que seguiu algumas regras, mas assim, não foi uma oferta nova de infraestrutura. E desse total, a gente tem em torno de 13 mil vagas para caminhões, o que é irrisório, considerando a nossa frota. Bom, desde que foi instituída a Lei 13.103, a NTT se colocou numa situação de tentar reverter essa situação, tá? No âmbito das rodovias federais concedidas. A gente tinha uma missão difícil, porque um dos principais balizadores de um contrato é que ele seja seguido, a previsibilidade, questão de investimento, mas a gente tinha um fato novo, que era uma lei, e que isso deveria ser ajustado. Então, assim, a partir de uma dificuldade inicial, que era, bom, nós temos contratos dos mais diversos, demais, em fase final, contratos que vão se iniciar, contratos que estão no meio de sua execução. E nisso começaram as discussões de como deveria ser um ponto de parada de descanso, quem deveria cuidar, o Ministério dos Transportes levou isso muito à frente. Hoje, o que a gente tem já implantado, a gente tem 5 contratos de concessão que já nasceram com essa obrigatoriedade, e desses 5 contratos, a gente teve só 11 PPDs em fase de implantação. Desses em fase de implantação, a gente tem 5 já implantados, que estão distribuídos, ainda são poucos, né, 5 pontos de parada de descanso, e temos 391 vagas nesses 5 pontos de parada de descanso, e a gente tem 6 em fase de implementação, fase final, porque eram contratos novos. Isso era mais fácil da agência conseguir ajustar, uma vez que eles já começaram com obrigatoriedade. E tinha uma discussão específica de como seria a política pública de implantação disso nas rodovias federais concedidas. Recentemente saiu uma portaria do Ministério dos Transportes que deu um norte para a agência, e semana passada, dia 1º, a gente teve a publicação da Resolução 6054. É muito importante colocar que essa resolução aqui, além de ter todo o processo de participação em controle social, audiência pública, os movimentos sociais femininos foram convidados para fazer parte dessa construção. E o que essa resolução traz de novo? Primeiro, a resolução ela criou a obrigação de todas as rodovias federais concedidas, no prazo de 1 ano, apresentarem um plano de implantação de PPDs. Isso independente se eram rodovias que já estavam com contrato ou novos contratos. Elas têm 1 ano para apresentar um projeto para a agência avaliar, considerando a implantação dos PPDs. Essa resolução também trouxe 3 tipos de PPD. PPD básico, que praticamente ele é mantido com a tarifa. A gente diz básico, mas ele tem muita coisa em relação ao que a gente tem hoje. Então, ele garante bastante infraestrutura, garante uma área separada, o estacionamento ele é cercado, vigilância 24/7, internet, banheiros separados para homem e mulheres, com acessibilidade, todos os banheiros tendo obrigatoriedade de ter, por exemplo, trocador de fraldas, inclusive considerando a questão das mulheres que acompanham, ou da família que está junto com o transportador, ou a própria mulher. Então, a gente teve esse olhar e questão de acessibilidade.
Bom, o que diz a norma também com relação à implantação? Então, eles têm 1 ano para apresentar o projeto e, em até 3 anos, ter ao menos um PPD já implantado, considerando isso para os básicos e para os mais complexos, né, que são modelo empreendedor ou de parceria, que eles não são remunerados exclusivamente pela tarifa, que eles têm um prazo de até 5 anos de implantar, considerando que tem desafios maiores de implantação, de infraestrutura. Então, saiu esse direcionamento, já está em vigor, e dentro da norma a gente prevê também que todas as concessionárias têm que mandar um estudo considerando a volumetria daquela rodovia e dimensionar os pátios desde que a gente pense o tempo máximo de 5 horas e meia. Então, tem que ter pontos de parada de descanso em distâncias compatíveis com o máximo de tempo de direção, que é 5 horas e meia. Além de o que eu achei excelente, que é a questão de que todas são obrigadas a contratar e divulgar uma pesquisa anual dos seus próprios serviços. Então, assim, a gente garante que a concessionária ou o parceiro que vai explorar junto com ela tem que manter esse padrão para que seja mantido. Sim, sei que é um pequeno passo, mas é aquela história, assim, eu vejo que, num curto espaço de tempo, vamos ter um cenário um pouco melhor aí para os motoristas, pelo menos nas rodovias federais concedidas. Muito bom, Amaral, obrigada. Temos esperança, né? Mas é verdade, gente, a gente participou, os 3 movimentos foram convidados, a gente tem um termo de cooperação junto com a NTT, e a gente participou com as sugestões, pelo menos todas que nós passamos foram consideradas na regulamentação. Então, obrigada, Amaral, por dar esse espaço para a gente. A agência hoje está muito próxima, né, de todas as instituições, das entidades, tudo, eles têm uma gestão diferenciada, então isso ajuda muito a gente ter essa união do público e do privado para a gente conseguir alcançar nossos objetivos. Então é isso, Geis. Agradeço a vocês por terem participado, aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Espero que vocês tenham gostado e conhecer os movimentos. E nas próximas vezes também, para a gente estar junto de uma maneira mais para a gente aprofundar um pouquinho mais. Só um segundinho. Tá bom. Só uma palavrinha. Eu gosto sempre de falar isso nas minhas falas, nas minhas apresentações. O transporte é essencial para o Brasil, mas nós, mulheres, somos essenciais ao transporte. Só isso.